João Fonseca está garantido na chave principal de Wimbledon, que é o próximo Grand Slam após, Roland Garros. O Wimbledon que o João mesmo diz que é um dos grandes sonhos da carreira dele conquistar, e ele vai disputar pela primeira vez o Grand Slam na terra sagrada de Wimbledon, na grama de Wimbledon, e a gente vai passar todos os detalhes nesse vídeo do novo calendário do João Fonseca, porque houve uma desistência de um torneio e a gente também incluiu o Wimbledon e os pontos que o João vai ter a defender tanto em maio, final de maio, até início de julho. Então a gente colocou um vídeo completo hoje com a atualização depois da desistência, entre aspas, do João de Stuttgart, que é um dos torneios que a gente inclusive tinha falado ontem. No vídeo de hoje, além dos detalhes da agenda do João, a gente vai trazer todas as atualizações. Roland Garros, Estrasburgo, o J500 de Milão, então todos os brasileiros que entraram em quadra hoje, resultados, pré-jogo de amanhã, muito conteúdo aqui no Auge das Quadras, como sempre. E antes de falar dos torneios, a gente tem que falar da Fantium, Falamos no vídeo de ontem, já a Fantium é uma plataforma de investimento em atletas, e ela agora tá com uma campanha muito legal pro tênis, Ela utiliza o que a gente chama de NFTs, Que são os tokens, onde você financia aí os atletas, seja em início de carreira, seja com carreira em andamento. Então, é uma plataforma que permite que os fãs eles invistam em seus atletas favoritos e participem do sucesso financeiro desses atletas. Então, dinheiro de premiação desses atletas ao longo da carreira, parte é revertido pros investidores. É um projeto muito legal, que eu adorei, quando fui contratado. E a gente vai ter aí até o dia 26 de maio uma campanha muito especial para os inscritos aqui do canal. Quem se inscrever por esse link que está aí no primeiro comentário fixado, vai estar concorrendo a vários prêmios, não precisa nem gastar nada. Se inscreveu, cadastrou, verificou a conta, você vai estar concorrendo ingresso para Grand Slam, serão 4 ingressos, uma camisa autografada do Dominic Thiem e 5 créditos de $100 no Fantium para você investir nos seus atletas preferidos ali. Então, é uma campanha que vai até o dia 26 de maio e quem se cadastrar vai ter ali uma participação. Se você ainda investir em algum atleta, são 10 participações. Então, esse é o presente aí para os membros do canal. Dá uma olhadinha ali no site da Fantium. Vale a pena demais, é muito legal, principalmente para quem é apaixonado por tênis. E falando aí na agenda do João Fonseca, de 25 de maio a 13 de julho, tá tudo confirmado, Óbvio, a gente não pode falar que é 100%, porque coisas podem acontecer, mas tá tudo certo por enquanto. O João vai disputar o Roland Garros de 25 de maio a 8 de junho, falamos já no vídeo de ontem, com 8 pontos a defender de uma segunda rodada num Challenger no ano passado, onde ele venceu o Kyle Edmund, inclusive na grama, e conquistou esses 8 pontos, e ele só tem esses 8 pontos para defender nessas 2 semanas de Roland Garros. Após isso, ele estava inscrito em Stuttgart, na Alemanha, não disputará mais. Ele teria 8 pontos a defender de uma vitória no ano passado, numa segunda rodada, no ano passado também, num Challenger. Ele venceu o Zumur na primeira rodada e perdeu para o Harris na segunda, e ele não vai defender esses 8 pontos, não é nada grave, 8 pontos é pouca pontuação, mas nessa semana ele vai descer 8 pontos. Por quê? Ao meu ver, foi uma estratégia da equipe até para o João se adaptar à grama, Porque ele vai sair de Roland Garros, a gente não sabe até onde ele vai avançar Roland Garros, mas ele vai ter ali pelo menos uma semana de treinamento na grama para começar ali a sua temporada na grama com 3 torneios, finalizando com o Wimbledon. Então, acho que é inteligente, acho que é um planejamento bom pro João. O João que tem características de jogador de grama, Ele é um cara que saca bem, é um cara que tem habilidade, sabe volear, sobe bem a rede, Então acredito que o João possa sim fazer estrago nessa temporada de grama. Inclusive ele tem título de grama, título de Challenger na grama. Então vamos ver aí como que o João vai se comportar nessa temporada de grama. Então após essa semana em Stuttgart, que ele abriu mão de disputar, ele vai para Halle, onde ele recebeu um convite, e que no ano passado ele perdeu na primeira rodada para o Duckworth. Então ele não tem pontos a defender na Alemanha em Halle, que é um ATP 500, então vale bastante pontos. Após Halle, ele vai para Eastbourne, Reino Unido, também sem pontos a defender, já no ATP 250 na grama, 23 a 28, ou seja, esses 2 torneios vão preparar o João para disputar o grande slam de Wimbledon em Londres, na Inglaterra, onde ele também não tem pontos a defender. No ano passado ele disputou o qualificatório de Wimbledon, acabou caindo na primeira rodada do quali para o Alejandro Morocanas, o espanhol, número 188 na época. O João era 216 do ranking na época, e o João não tem pontos a defender. Então imagina só, estava até conversando com o Renato, que é o outro sócio do canal,
que não aparece muito nos vídeos aí, mas é importantíssimo aqui no canal. E a gente tava falando, pô, se o João fizer boas campanhas aí em junho, ele vai subir demais no ranking e pode ser até que ele, né, eu não quero zicar, né, eu nunca gosto de ficar falando, jogando a nossa expectativa lá em cima, mas um dos grandes objetivos do João é ser um top 32, porque ele entra como cabeça de chave nos torneios, né? Isso vai dar diversas vantagens para ele. Então, quem sabe ele não faça boas campanhas aí, são 2 Grand Slam, um ATP 500, então tem bastante oportunidade aí pro nosso querido João Fonseca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo, clique ali em inscrever-se, deixa o like. É só isso que a gente pede, não pedimos mais nada, já ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. E vamos lá, atualização do J500 de Milão. Cara, esse moleque aí, Luiz Guto Miguel, Gutão, ele tá numa evolução assustadora. Após uma vitória espetacular contra o 23 do mundo, na primeira rodada, ele ganhou do indiano Retin Kumar, cedendo somente 3 games. O Gutão, que está nas oitavas de final, fazendo estrago, evoluindo semana a semana, tem somente 16 anos. Ele só faz 17 ano que vem. Cara, esse é uma grande joia do tênis, a gente está sempre acompanhando aqui o Gutão, que vai para Roland Garros, né? Então esse é o torneio, é o último torneio dele antes de Roland Garros. E falando em evolução assustadora, temos a Naná. Olha, essa russa que a Naná ganhou, que é a Maria Makarova, ela vinha de 25 vitórias em 26 jogos, cedendo apenas 3 ou 4 games. Aliás, 3 ou 4 sets nessas 25 vitórias. A Makarova, ela vinha de 4 finais consecutivas na categoria juvenil com 3 títulos. A Naná foi lá e meteu 6-3, 6-1. A Makarova nunca na carreira havia perdido um jogo e não feito pelo menos 5 games. Foi a primeira vez na carreira juvenil dela que ela tomou um sacode desse tamanho. E a nossa Naná está aí, cada dia que passa, fazendo mais estrago, tanto no juvenil quanto no profissional. E ela vai pegar uma adversária duríssima amanhã, que a gente vai falar já já. Grande vitória da Naná hoje. Não teve a mesma sorte a Vitória Barros, ela chegou a sacar para o jogo 2 vezes no segundo set contra a Sensano espanhola, uma batalha de mais de 3 horas, mas a Vitória Barros foi eliminada, mas é um J500 que equivale a um ATP 1000, um Masters 1000, né, em pontuação, então um torneio de nível altíssimo, então a Vitória fez bonito, venceu a primeira rodada, quase venceu a segunda e vai também para Roland Garros. Tivemos também hoje a vitória da Bia contra a Kruger, um jogo duríssimo, onde a Bia jogou muito bem, tá retomando o seu tênis. Então, parabéns mais uma vez para a Bia, que começa a voltar à sua melhor forma à véspera de Roland Garros. E vamos acompanhando a Bia, que vai ter também um jogo duríssimo amanhã, a gente vai falar já já. E o Wild, que acabou perdendo no quali de Roland Garros. Esse foi a grande decepção do dia, né? O Blancaneau jogou demais. Encarnou o Djokovic ali, o francês. Jogou, assim, um jogo perfeito. Fez um duplo 6-3 no Wild, pegando tudo, defendendo, dando passada, bolas impressionantes. E o Wild não teve a paciência necessária, mas foi justa a vitória do francês. Infelizmente o Wild, o Thiagão aí fica de fora de Roland Garros. Teremos só o Thiago Monteiro e o João Fonseca na chave principal. Amanhã teremos Gutão contra o Jamie Mackenzie, oitavas do J500 de Milão. Esse jogador aí alemão de 17 anos, o Mackenzie, é o cara, ele é atual número 30 do mundo da categoria, então é um ranking até parecido com o Gutão, e ele tem 5 títulos juvenis, um J30, 2 J60, um J100 e um J200. É um cara com nível de tênis altíssimo, altíssimo, mais velho que o Gutão, né? Um ano faz bastante diferença nessa categoria, mas o Gutão tem total condição de ganhar do Mackenzie. Vamos ver como é que ele vai sair nesse jogo amanhã, quem sabe encaminhando sua vaga para as quartas de final, e a gente no vídeo de amanhã vai atualizar tudo. E a Naná, olha, aí o bicho vai pegar, porque a adversária da Naná, que é a Julieta Pareja, ela é a número 24 do ranking júnior. Até aí não é nada muito assustador, mas a verdade é que a Pareja, ela já é número 317 da WTA. Da categoria profissional feminina, ela já é 300 do ranking, ela é considerada um fenômeno lá nos Estados Unidos do tênis. E pasmem, ela tem um título profissional já no tênis, que é um W15, que é o torneio de entrada ali, mas é um título profissional. Na categoria júnior, são 4 títulos, um J100, um J200 e 2 J300. É uma tenista, é um fenômeno, né? Ela tem somente 16 anos, ela ainda é mais velha que a Naná, que tem 15, que é outro fenômeno na minha opinião. E a Naná, quem sabe, tem condição sim de ganhar, de fazer um jogo duro aí contra a Pareja.
veremos amanhã como é que vai ser. A gente vai trazer todas as atualizações para vocês. E a Bia também tem um jogo duríssimo contra a Navarro, que é a número 9, top 10. Né? A Bia a gente colocou aí 40% de chance de vitória, 60% para a americana. Quartas de final de Estrasburgo. Então um jogo também duríssimo para a Bia. Amanhã é só páreo duro. Vamos ver como os brasileiros vão se sair. E a gente, como sempre, vai trazer todas as atualizações para vocês. E eu tenho que pedir mais uma vez, né? Se inscreva no canal, ajuda a gente. Não gasta nada e a gente precisa demais da inscrição de vocês para continuar produzindo conteúdo de qualidade, certo? Então amanhã voltamos, ou hoje, se você estiver vendo esse vídeo na quinta-feira, voltamos com as atualizações aí, os resultados e tudo que tem direito aqui no Auge das Quadras, certo? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.